Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou presenteá-las com a pintura da Turma da Mônica e vocês me presenteiam com um joinha, ok? Então vamos pro vídeo! Bom meninas, então vamos iniciar nossa pintura. Primeiro com o amarelo pele, com as tintas da marca Acrylex, eu vou preencher aqui todo o rosto do Cebolinha. Estou usando o pincel da marca Tigre, número 815-6. Então vocês podem também usar o pincel menor, porque aqui é uma área pequena. Delicadamente eu vou preenchendo toda essa parte com o amarelo pele. Eu vou trocar de pincel. Agora eu vou pegar o número 2. Pode ser também o número 4, número 0. E só preencho. Nesse momento, quando eu falo preencher, é só pegar a tinta e aplicar sobre a pintura, com cuidado de não ultrapassar aqui o risco. Eu vou fazer aqui com um movimento bem leve, entrar um pouquinho aqui na parte do meio, vocês podem observar. E com o marrom, eu vou fazer um sombreado. Eu não vou finalizar toda a parte do rosto para não secar. Com um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Com movimento em circular. Se faltar um pouquinho de tinta amarelo pele, eu passo por cima do marrom para não deixar muito escuro. Meu objetivo aqui é deixar um pouco sombreada a cor da pele ao redor dos olhos, do cabelo. Dessa forma. Vou continuar então preenchendo ao redor dos olhos. Novamente, observe que eu vou trocar de pincel. E onde tem a área menor, eu sempre faço com pincel menor. Assim eu posso trabalhar ao mesmo tempo com dois pincéis. Eu não preencho essa parte porque aqui será toda em branco. Continuamos aqui com o amarelo pele, vou preencher toda a parte do rosto. Novamente com o marrom, um pouquinho só. Sempre, pessoal, toda vez que eu vou sombrear uma pintura, o que eu faço? Eu pego o mínimo de tinta com a cor mais escura. É mais fácil eu ir aos poucos escurecendo do que depois para clarear. Eu vou limpando o pincel. Se faltar um pouquinho de da cor pele, novamente eu passo por cima. Não precisa também ser necessariamente o marrom. Se você tiver o siena natural ou o cappuccino, são cores também, marrom claro, que dá esse mesmo efeito, tá? Se você já tem na sua casa essas cores, não precisa de ficar preocupado em comprar o marrom. Agora ao redor do nariz, eu vou preencher aqui um pouquinho. E vou clarear, porque tá bem escuro. Sempre aos poucos. Aproveitando que nós estamos com a cor marrom, eu vou fazer um contorno com o pincel 308, número 0, com a tinta bem diluída e o pincel com a ponta bem assim de pé. Eu faço o contorno do rosto em todo o desenho. Toda a cor que você usar no tons mais escuro, para sombrear, é o mesmo tom, a mesma cor que você vai fazer o contorno, tá? Vamos agora fazer a parte dos olhos. Vou preencher todo ao redor aqui de branco.
Eu vou fazer um de cada vez, porque onde eu estou tá um pouco quente, a tinta vai secar um pouco rápido e eu não quero que ela fique uma tinta já seca, porque não vai dar para eu misturar as cores, tá? E eu vou usar o cinza. Primeiro eu preencho com o branco, com um pouquinho só de cinza na ponta do pincel. Eu já passei um lado só dos olhos, como eu estou fazendo aqui. Se você tem um pouco de dificuldade, nunca fez uma pintura, é só parar o vídeo e fazendo aos poucos, tá? Dessa forma. Meninas, como eu vou fazer então a pintura da Mônica, o Cascão e a Magali, usando o mesmo procedimento do Cebolinha? Então, seguindo, vou preenchendo aqui com branco. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo nos próximos personagens, porque vai ser o mesmo procedimento, tá? Então, aqui eu prossigo preenchendo com branco. Deixa a sua tinta bem diluída. Para isso, você pode usar o diluente da marca Acrylex, que você encontra para comprar, ou mesmo um pouquinho de água filtrada. Você pinga em gotas para não deixar muito rala a sua tinta, que ela vai ficar bem mais fácil para você trabalhar. Assim eu vou preenchendo ao redor dos olhos e fazendo o esfumado, pegando um pouquinho por cima do tom da pele, tá? Pode misturar dessa forma. Um pouquinho só de cinza no canto do pincel, do outro lado dos olhos. Se ficou escuro, eu volto com branco e passo novamente. Vou finalizar aqui o contorno para prosseguir com os outros. Vou fazer também ao redor dos olhos. Foi bom acontecer que eu deixei um pouquinho mais grosso sem querer. É só pegar a ponta da caneta aqui sem tinta, eu retiro o excesso e volto a contornar. Vou fazer o outro lado a mesma coisa. Bom, aqui eu vou fazer o contorno, mas eu ainda vou colocar o preto, tá? Dessa forma. E vou esfumar um pouco com um pincel menor, pode ser o número 0. Bem de leve, para fazer a sombra. Com o preto, eu já faço o cabelo, tá? Dessa forma assim. Aqui eu volto com o amarelo pele e um pouquinho do marrom. Quando vocês terminarem de fazer a pintura, pode reforçar também o contorno. Aqui eu vou finalizando e vou preencher os olhos, só preencher de preto. Com o pincel de número 0, tá? Se você tiver dificuldade, pode fazer com o pincel de contorno, bem mais fácil.
E está pronto aqui o Cebolinha. Agora eu vou seguir, vou acelerar um pouquinho fazendo os outros personagens. Pronto. Prosseguindo, vamos pintar então a pele, tá? Toda essa parte aqui de amarelo pele, o nome da tinta é essa, amarelo pele. Só preencher normalmente. Aqui são os braços, as costas, essa parte vai ser a fralda, tá? Então aqui eu vou seguir fazendo aqui o preenchimento, vou trocar de pincel novamente. Vamos sombrear aqui com o marrom, bem abaixo do pescoço. Eu já pego um pouquinho de marrom junto com o amarelo pele. Nessa parte de baixo também, tá? É só fazer dessa forma. E um pouquinho aqui na parte da mão. Vou fazer com um pincel maior para agilizar aqui a pintura. Posso fazer dessa forma, já passar tinta em tudo, tá? Vocês fazem assim também, porque adianta o trabalho. Mas com cuidado para não transferir para o outro lado do risco. Lembrando bem, meninas, que esse risco aqui completo da Turma da Mônica, da forma que está aqui, vai estar lá no Instagram Maravilhas de Baby. Aí eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo as cores usadas, tá? E além de estar aqui editado no vídeo. Durante todo o decorrer do vídeo nós vamos colocar as cores. Com o pincel menor e um pouquinho de marrom, da mesma forma. Vamos fazer o sombreado assim, para separar uma perna da outra. E também próximo aqui da parte de cima. Já passa a tinta, vai misturando assim para esfumar e não ficar marcado, porque não pode ficar divisórias, tá? De cores. Um pouquinho de amarelo pele. E pronto, está prontinha aqui a nossa pintura. Agora é só contornar de marrom. Bom, meninas, com o branco, vou preencher a fralda. Na verdade, só aplicar a tinta, tá? Você já pega a tinta diretamente e passa assim. Preenche tudo normalmente, bem simples. Com cuidado aqui para não passar para o outro lado. Nós vamos usar duas cores. E com o azul bebê ou o tom de azul hortênsia, vou fazer um sombreado em algumas partes aqui da fraldinha, tá? Dessa forma. Não precisa de preencher tudo. Vou fazer um pouquinho aqui desse lado também. Lavo o pincel, seco bastante para tirar o excesso da água. E volto a misturar assim entre as cores, olha, dessa forma. Está pronto a fralda. Agora nós vamos fazer todos os outros personagens. Pronto. Meninas, antes de fazer os outros, eu vou contornar, tá? A fralda. Com o mesmo azul bebê que eu fiz aqui o sombreamento. Dessa forma assim. Agora sim, eu vou fazer os outros e vou acelerar o vídeo para vocês. É só continuar me acompanhando, que é a mesma forma que eu pintei o primeiro, vou fazer com os outros.
Vamos finalizar então essa parte do dente da Mônica com o pincel de contorno e o branco. Com o marrom e bem pouca tinta, eu faço um contorno. Dessa forma, só para separar. Mais um pouquinho só de marrom aqui ao redor. Com o preto eu vou só finalizar o cabelo. Somente assim. Agora eu vou acelerar o vídeo para finalizarmos os outros, da mesma forma.